Legal, querido, muito bom estarmos aqui, mais um domingo abençoado, né? Que bom que você está conosco para aprendermos um pouquinho mais de Deus. Muito bom. E olha, hoje começaremos com uma boa notícia, hein? Ah, olha aí, ó, maravilha, uma ótima notícia, inclusive. Você que estava com saudades da igreja e eu também, saudades inclusive de você, poderemos nos rever, estarmos aí reunidos no dia 5 de julho. Mês que vem, primeiro domingo do mês de julho, olha aí, será a nossa primeira reunião presencial novamente na igreja, após esse período todo de isolamento social, tá bom? Então, a data do retorno, o retorno, dia 5 de julho. Aí, alguns gostam de chamar a nossa igreja de Academia da Fé de 5 de julho, então tá aí, muito bom, né? Academia da Fé de 5 de julho, retornando no domingo, dia 5 de julho, tá bom? Só que uma observação, retornaremos a princípio apenas com o culto da manhã, tá legal? Então anote bem na sua agenda aí, dia 5 de julho, retornaremos com a nossa reunião presencial, mas apenas no culto das 10 horas da manhã, tá bom? Legal! Então vai ser muito bom nós estarmos juntos, mais uma vez nos vendo. Claro que estaremos retornando devagar, com muita responsabilidade, por isso iniciaremos com um culto apenas no domingo, não é? A princípio, e aí as próximas informações, né, como se dará tudo isso, nós estaremos conversando com a igreja a partir do nosso canal ao longo dos próximos dias. Tá legal? Então, de todo modo, já vai ser um passo muito importante, né, para a nossa igreja poder retornar aí nessa rota de cultos presenciais, a igreja podendo estar junto, não se abraçando ainda, mas estando junto. O corpo tem que andar unido, não é verdade? Muito bom, graças a Deus por isso. Olha, avançando aqui rapidamente em semente do crescimento, eu quero compartilhar contigo algumas passagens, e aqui está a primeira, ó, Mateus capítulo 6, no versículo 33 e 34, diz lá, né, inclusive um desses versos o pastor Hélio leu hoje no culto da manhã, né, da Academia da Tijuca, diz lá, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava tratando ali justamente de situações de ordem natural, terrena, né? Não fiquem preocupados com as coisas que vocês, aqui desse mundo, né? Com que é a vez de comer, com que é a vez de vestir, com que nada disso. Né? Não fiquem preocupados com isso. Jesus estava dizendo, dessas coisas meu Pai vai cuidar, nós vamos cuidar, busca o reino em primeiro lugar, tá bom? E ele continua no versículo 34 dizendo, portanto, não vos inquieteis, ou seja, não fiquem ansiosos por isso, não fiquem ansiosos com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Tá bom? Então é isso aí. Então, quando eu estava lendo esse texto, ouvindo sobre ele de novo, me veio assim, e eu compartilho contigo um pensamento maravilhoso, algo do Espírito mesmo. Jesus aqui estava separando a ordem natural da ordem do Espírito. Ó, busca aquilo, se preocupe com aquilo que verdadeiramente importa. Essa mensagem, uma das mensagens, digamos assim, né, de pano de fundo, desse princípio que Jesus deixou para nós aqui na sua palavra. Ao buscarmos o reino em primeiro lugar, estamos nos preocupando de fato com o que verdadeiramente importa para a nossa vida, com aquilo que verdadeiramente tem o seu devido valor. Está comigo nessa noite? Beleza. Então, uma vez que eu estou preocupado com algo do eterno, né? Da eternidade, buscando a sua palavra, buscando comunhão com Deus e tal, é claro que Deus vai cuidar de todo o resto. Isso não significa que eu vá deixar de trabalhar, deixar de crescer profissionalmente, estudar e procurar crescer na vida secular como homem. Na verdade, afinal, nós não somos daqui, mas estamos aqui. Estamos vivendo sob uma lógica desse mundo aqui, né? Sob a inspiração do reino de Deus, mas estamos vivendo dentro de uma lógica do mundo. Então, tem que estudar, tem que trabalhar. Só que eu vou sempre mantendo meu coração em alta, na fé e principalmente me preocupando com os propósitos do reino. Isso é graças a Deus, isso é maravilhoso, né? Nós vivendo nesse mundo, mas com a visão do reino. É isso que Jesus também está querendo dizer aqui. Né? Não viveis ansiosos nem preocupados com nada disso. Muito pelo contrário. Se preocupe. Se você quer se preocupar com alguma coisa, se preocupe com as coisas do Senhor. Se preocupe com a sua palavra, né? Se ela está em alta no teu coração. E aí você vai vivendo de todo modo, né, da lógica do reino nesse mundo. Tá certo? Beleza. Não é à toa também que 1 Pedro, no capítulo 5,
no versículo 7, rapidamente estou lendo para você, diz lá, lancem sobre ele toda ansiedade, né? Porque ele tem cuidado de vocês. Então, o apóstolo Pedro dizendo aqui, ó, lança sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque ele vai cuidar de nós em todo o tempo. Então está aqui, se você deseja dizimar e ofertar nessa noite para a nossa querida igreja local, estão nossos dados aqui novamente, né, para você acompanhar a Academia da Fé de Caraí, é o dado da nossa conta bancária, né? Nós temos o banco nossa conta no Banco Itaú, agência 4895, agência 4895, conta corrente 14681, dígito 1, beleza? Então tá certo. E se você precisar do CNPJ para fazer algum DOC, se você tem a sua plataforma em outra instituição bancária, tá aqui, olha. Nosso CNPJ é o 30183-396-1000 contra 10, tá certo? Repetindo, 30183-396-1000 contra 10. Ok, maravilha, nós estamos aqui conversando sobre essas riquezas de Deus. A palavra é a nossa riqueza, tá bom? Então, hoje, nós vamos conversar aqui mais um pouquinho, vamos avançar, e eu tenho um título maravilhoso, um tema que eu vou te propor hoje, que eu creio que vai ser demais. Posicionados na verdade. Aleluia! Nesse tempo todo aí, foram 3 meses ou um pouco mais talvez, não é? 11, 12 semanas, 13 semanas de isolamento social, e você aprendeu a se posicionar, a se reposicionar. E agora, nesse tempo de que começa um retorno chegando, nós vamos continuar posicionados na verdade. É isso que eu gostaria de conversar com você nesta noite. Então, eu me lembro bem, né, que o homem, aquilo que ele plantar, ele vai colher. Né? Isso é bíblico, é uma passagem bíblica, está lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, diz a palavra de Deus, tá bom? Então, não se esqueça, isso é um princípio do reino para a nossa vida, tá? Então, aquilo que o homem planta hoje, ele vai colher, ele vai ceifar amanhã. Tá certo? É essa lógica mesmo, né? Então, o meu posicionamento, ele se estabelece no meu coração. Eu não posso me basear pelo que eu estou vendo do plano natural. Nós já temos conversado muitas vezes sobre isso, né? Colocando nesse sentido, mas sim no coração. O posicionamento do meu coração vai dirigir o meu posicionamento, as minhas ações, atitudes, a minha fala, tudo do lado de fora. Tá bom? Escuta essa. Aquilo que eu quero ser amanhã, eu começo a trabalhar, projetar e executar hoje. Então, se você se imagina crescendo amanhã, você tem que começar a agir para esse crescimento no dia de hoje. É isso mesmo. Tá bom? Então, quando Gálatas, no capítulo 6, afirma que aquilo que, né, o homem semear, aquilo ele vai ceifar, vai colher, é isso mesmo. Se eu me projeto, como é que eu quero estar daqui a um ano? Como é que eu quero estar daqui a 5? Me imagino daqui a 5 anos. Eu tenho que começar a agir hoje. Eu tenho que começar a semear hoje para frutificar para esse tempo de amanhã. Para daqui a 5 anos eu ter uma colheita abundante, ok? Maravilha isso, né? A lógica do reino é essa, tá bom? Semeadura mesmo. Muito bom. Então, o meu posicionamento, ele se estabelece no coração. A minha posição de hoje, querido, vai influenciará a minha vida amanhã. Certamente. Então, você e eu, nós temos que nos posicionar da forma correta, da forma que Deus coloca na sua palavra, para que nós venhamos amanhã colher de acordo com esse posicionamento. Tá certo? Então, lá no Salmo 42, versículo 7, por exemplo, diz lá, um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu estou querendo dizer o seguinte, uma decisão hoje, uma escolha hoje, inclusive estive, né, citei essa passagem numa das lives lá com o pastor Hélio, né, uma live extra que nós tratamos do tema de escolhas. Né? Então, se uma escolha que eu faço hoje, ela poderá definir o meu dia, os resultados de alguma situação na minha vida amanhã, eu também posso falar para você,
o meu posicionamento hoje vai impactar diretamente naquilo que eu terei de retorno amanhã. Então, se um abismo chama outro abismo, conforme, né, diz aí no versículo 7 do capítulo 42 de Salmos, eu vou te falar. Se eu, ao errar, hoje, um erro pode me conduzir a outro erro, uma posição errada, um posicionamento errado, fora da palavra que eu tenha hoje, ele pode me empurrar para um dano ainda maior amanhã. Você está entendendo isso que eu estou querendo dizer? Beleza. Da mesma forma, ou melhor, por outro lado, eu me posicionando de acordo com a verdade hoje, esse posicionamento, ele vai me lançar para uma plataforma para eu me posicionar de novo na verdade amanhã. E eu vou colher frutos desse posicionamento da verdade. Então, se a Bíblia me afirma que um abismo pode conduzir a outro abismo, por exemplo, né, pessoas que tendem a vícios, né, um vício no cigarro, a pessoa começa ali a fumar e etc., né, aquela coisa toda ali no cigarro, comecei do ponto de vista social, só para fazer uma social, daqui a pouco tá começando a puxar aí, a fumar um cigarro que não é comprado em lugar nenhum, né? Você sabe, né? Tá um cigarrete aí de maconha, alguma coisa, daqui a pouco já está indo para outro nível e assim vai. Olha, conheci algumas pessoas assim. Eu não sei se você sabe, mas eu já trabalhei 1 ano com dependentes químicos, né, pregando a palavra num centro de recuperação de dependentes químicos. E lá eu tinha assim, vários momentos de conversa, de partilha com jovens que se enveredaram pelo caminho das drogas, e o início, pasmem vocês, às vezes nem era no cigarro, era na bebida. Pois é, olha que coisa. Por quê? Um vício foi conduzindo a outro vício, que foi conduzindo a outro vício mais forte, e assim foi. Da mesma forma, saiba você que está me ouvindo, não é errado, não é pecado errar. Presta atenção, a Bíblia diz que o problema é permanecer no erro. Então o cristão ele não é conhecido por não errar. Eu erro também até hoje. A minha diferença é que hoje eu erro menos do que ontem, e eu erro menos do que anteontem, e que eu errei menos do que na semana passada. É assim a nossa jornada cristã, porque Deus vai nos ensinando, nós vamos aprendendo, nosso coração vai enchendo da verdade e eu vou correspondendo a essa verdade, que vai trabalhando e tirando toda a sujeira, todo engano do meu coração. Tá bom? Então, quando Deus ilumina em você um entendimento sobre algo que você está fazendo de errado, e Ele fala lá, olha, não é legal, isso você tem que parar de fazer, tem que parar de pensar dessa maneira, e você puxa o freio de mão e para e volta, e vai para uma outra rota diferente, você se acerta, isso agrada o coração de Deus. Aí você está vivendo realmente uma vida de cristão, seguindo os passos do acerto, os passos da verdade, do verdadeiro, que é o verbo da vida, que é Cristo Jesus. Tá bom? Então, voltando aqui para a nossa conversa, se um problema pode me conduzir a um problema ainda maior amanhã, então eu também posso crer que um acerto hoje, uma escolha acertada hoje, vai me conduzir a uma escolha mais acertada ainda amanhã. Da mesma forma, o meu posicionamento sendo certo, correto, hoje, a luz refletindo, né, a palavra de Deus hoje, ela vai me conduzir a um novo posicionamento amanhã, ainda mais profundo com Deus. Graças a Deus, né? Você está entendendo o que nós estamos conversando. Então, a minha posição de hoje vai influenciar na minha vida amanhã. Pode estar certo disso. E outro texto que está lá em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 1, daqui a pouquinho aparece aqui na tela para você, diz lá esse texto, né? Quando Moisés, Deus está falando com Moisés, e Moisés conversando com o povo, né? A respeito da lei, e colocando ali, olha, coloco diante de vocês a maldição e as bênçãos, né? O que vocês escolhem e tal, diz lá, pode acompanhar aqui comigo, quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti,
a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e assim vai. Então Deus colocou ali diante do povo, olha, este coloco vocês, bênção, caminhos de bênçãos e caminho de maldição, mas a escolha é de vocês. Vocês é que vão escolher seguir a bênção, corresponder à bênção, à verdade, ou corresponder ao engano, à mentira, e vão sofrer consequências com isso. Então, esse versículo aí, todos os dias, eu tenho o poder e a escolha é um poder, na verdade, o poder da escolha foi que Deus nos deu, tá certo? O poder, a escolha de nos posicionarmos de acordo com as bênçãos ou com aquilo que vai ser resultado de maldição na minha vida. Todos os dias. Fala comigo aí, todos os dias. Isso aí, todos os dias. Eu vou poder me posicionar. Então, se eu me posiciono hoje, numa situação com a verdade, eu vou esperar colher bênção amanhã, porque a palavra de Deus, ela não falha. Tá bom? Agora, se eu me posiciono na dúvida, por exemplo, como é que eu vou corresponder? Como é que eu vou receber respostas, de acordo com a Bíblia amanhã? Eu estou agindo com a dúvida, não estou agindo em certeza. Por isso que nós temos que agir pela fé, querido, todo o tempo, todos os dias, escolhendo a boa parte e seguindo o caminho de bênçãos proposto pelo nosso Deus. Graças a Deus, Maravilha. Então é isso mesmo. Porque este mandamento, diz no versículo 11 desse mesmo capítulo 30, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiadamente difícil. Deus não falou assim, olha, coloco para vocês caminho de bênção e de maldição, mas não é difícil vocês seguirem, fazerem essa escolha. Então, fica com essa palavra aí. E aí, posicionamento pela fé, já que estamos falando um pouquinho de fé, ele está correlacionado a um posicionamento pela razão. Na verdade, o meu posicionamento racional, ele tem que seguir o meu posicionamento do espírito. O meu espírito, ele é dirigido pela fé. Eu tenho que caminhar pela fé todos os dias. Se eu já começo a, por exemplo, visionar aí um retorno daqui a 2 semanas da igreja local, como é que eu vou me comportar nesse dia 5 de julho, quando ele chegar? Eu já coloco esse tema para você a partir de hoje, para você já ir preparando teu coração. É isso mesmo. Na verdade, antes de nós retornarmos, como igreja local, a igreja ela tem que retornar no seu coração. Você está entendendo isso aí? Beleza. Você tem que estar consciente de quem você é em Cristo Jesus. Você é filho de Deus, separado por Ele. Não vivemos na lógica desse mundo. Escuta isso aí. É claro que a minha razão vai me empurrar para raciocinar todos os parâmetros, fazer meus cálculos aqui, aquela coisa toda, e avaliar se devo ou se não devo. Só que a minha razão agora, ela tem que também colocar um ingrediente importantíssimo, talvez, aliás, o mais importante de tudo, que é a direção do Espírito. Aquilo que eu percebo lá dentro, no meu coração, no meu espírito, que é onde eu tenho que estar regando com a fé. Está lá regado, fortalecido meu coração pela fé, aí sim eu vou caminhar pela fé todos os dias, como a palavra diz que o justo caminha. Está aí Romanos capítulo 1, versículo 17. Tá bom? É isso aí. E eu vou te falar de uma forma muito simples, mas sincera contigo. Nós devemos caminhar pela fé todos os dias, independente das circunstâncias. Olha aí. Muito bom. Você foi convidado, chamado, para caminhar pela fé, independente da ordem desse mundo terreno. Muito bom. Eu estou falando assim porque daqui a pouco nós estaremos retornando, querido. E aí é claro que há um certo temor. Como é que vai estar? Como é que vai ser? Como é que está? Não sei o quê. Você fique perfeitamente à vontade, só te peço uma coisa, se deixe dirigir pelo teu coração, pelo teu espírito, pelo Espírito Santo que habita dentro de você. Ele é a direção das nossas vidas, tá bom? Ele é a direção das nossas vidas para todas as coisas. Aquilo que ele colocar no meu coração, eu vou executar, tá certo? Beleza.
Então é assim que funciona. Eu não vou me deixar apenas me dirigir pela minha lógica humana. Pelo contrário, como nós colocamos aí, ó, a tela já mudou, mas a razão ela tem que corresponder ao meu coração. Até rimou. Eu vou te falar, a minha razão ela tem que corresponder ao meu coração. Fala-se muito de fé inteligente, aquela coisa toda e tal, mas nós temos que tomar cuidado com uma situação aí, né? A razão, ela não pode impedir o caminhar de fé. Ela não pode frear o caminhar do cristão aqui nessa terra. Não pode. Não pode. Escuta uma coisa que eu vou te falar. Esse mundo, ele vai vir cada vez mais com solicitudes, vai vir cada vez mais com pensamentos lógicos, vai vir com doutrinas humanas, querendo ditar como é que você, cristão, deve viver nessa terra. Mas quem dita como eu e você devemos viver é a Bíblia. Não é carta nenhuma, não é norma nenhuma, é a Bíblia. É claro que eu vou ser prudente e respeitar, né, tudo que está aí. Inclusive, estamos abrindo agora apenas a igreja porque estamos respeitando decretos municipais, estaduais, etc. Tá bom? Mas eu tenho que ter a consciência de que eu sou do reino de Deus. Eu estou nesse mundo, mas eu não sou daqui. Então, o medo, o receio, de forma alguma, ele pode me inibir. Ele vai, sabe, ele vai me intimidar a ponto de me amarrar e impedir que eu ande e caminhe pela fé todos os dias da minha vida. É isso mesmo. Querido, eu vou te falar. Doença nenhuma, vírus nenhum te pertencem. Isso é encomenda do inferno, mas não é encomenda para a tua vida, não. Nem para a minha, tá certo? Beleza, nós vamos agir com prudência, inclusive na igreja. Mas há uma linha tênue aí que eu quero que você tenha consciência de que nós não podemos trazer confusão. Aliás, Deus não é um Deus de confusão. Tá bom? Então a minha mente ela tem que ser renovada, como diz lá em Romanos no capítulo 12, os 2 primeiros versículos, né, 1 e 2, tá lá. Renovai a vossa mente como culto racional. Vai lá, dedica ao Senhor a sua mente, ou seja, submete ela à ordem do Espírito, à ordem da palavra revelada. Não é da lei, não. É da palavra que é revelada ao nosso espírito, que aí sim eu vou raciocinar e vou logicamente seguir os passos que ela me propõe. Ok, gente? Legal, né? Então, Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, diz lá, ninguém pode servir a 2 senhores. Porque senão eu vou ficar numa dúvida danada. E aí, o que eu faço? Obedeço aqui, obedeço lá. A Bíblia expressa, ninguém pode servir a 2 senhores. Jesus mesmo falou isso, né? Pois ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não tem como. Né? E ele coloca aqui a situação até do dinheiro, né? Do Deus, dinheiro, digamos assim, o dinheiro, as riquezas, elas se tornarem um Deus na vida do homem, né? Mais do que o próprio Deus, tá bom? Mas fica com essa palavra aí, ninguém pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Da mesma maneira, ninguém pode seguir a 2 direções ao mesmo tempo. Ou você vai para frente ou você vai para trás, você vai para a esquerda, você vai para a direita, ou você vai para o norte, você vai para o sul. Não dá para você ir para os 2 sentidos, nas 2 direções ao mesmo tempo, não dá. Então, que o nosso coração hoje esteja posicionado com a verdade. Esse é a plataforma da mensagem de hoje, que o meu coração fique firme, posicionado na verdade. Está chegando aí um tempo de flexibilidade das coisas e situações, nós vamos sair, mas vamos sair com muita prudência, muito cuidado, mas não deixaremos de dar cada um dos nossos passos pela fé diante da palavra do Senhor. Ao sair de casa, eu e você, nós vamos crer que nós somos guardados, somos preservados pela presença de Deus na nossa vida. Aliás, eu e você, nós estamos guardados em Cristo Jesus. Nós já conversamos isso em alguma reunião aí para trás, tá bom? Então é isso aí. E se eu creio que eu estou guardado em Cristo, eu te pergunto,
alguma mazela desse mundo sequer chegou perto ou tocou Jesus? Claro que não, porque ele sabia quem ele era. Ele estava aqui como filho do homem, sofrendo todas as coisas que um homem natural ele sofre, e ele venceu. Ele venceu o mundo, venceu todo o pecado e sem pecar, sem errar. Graças a Deus, né? Então é isso mesmo. E eu lembro você rapidamente de um texto lá em Daniel, no capítulo 1, os versículos 12 e 13, né? Quando Daniel, Nabucodonosor, né? Rei da Babilônia, dominou Jerusalém, e aí ele mandou lá separar alguns jovens, né, vários jovens, que pudessem ser preparados por período de 3 anos, para poder servir, né, ao palácio, servir ao rei, aquela coisa toda. E aí Daniel estava entre esses jovens. E aí chegaram lá com as iguarias do rei, queriam cuidar, né, dos jovens, dando todas as iguarias do rei, aquela coisa toda no palácio. Daniel se separou, ou seja, ele se posicionou diante de tudo aquilo. Olha, eu vou te falar, Daniel talvez tenha visto comidas tão gostosas, maravilhosas, vinhos e tal, tantas iguarias, que talvez ele nunca, jamais tivesse nem tido conhecimento. E dava vontade de experimentar, de provar, e ó, eu vou te falar, aquilo que é gostoso você vai negar? Pois Daniel olhou, observou, mas seguiu uma direção, um posicionamento dentro dele, que era o posicionamento da verdade, um posicionamento colocado ali pelo Espírito de Deus. E ele se privou, ele resolveu, né, se privar de tudo aquilo em detrimento daquilo que ele estava recebendo como orientação de Deus. E está lá no versículo 12, eu vou ler para você rapidamente. Estou lendo Daniel, capítulo 1, os versículos 12 e 13. Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que vocês concluírem. Então Daniel fez uma proposta. Não, tudo bem, mas por 10 dias eu posso executar aquilo que eu gostaria, aquilo que está no meu coração. E depois vocês mesmos vão avaliar os resultados aí e vão decidir se eu posso continuar ou não posso. Não é verdade? E o final da história você já conhece. A aparência de Daniel e dos outros jovens que estavam com ele eram muito melhores. E olha, apenas 10 dias, hein? Hashtag fica a dica aí, muda a tua alimentação, que em 10 dias você já vai começar a ver diferença. Mas o posicionamento de Daniel, ele teve um reflexo. A tal ponto que acabaram cuidando de todos os demais jovens da forma como Daniel tinha proposto. Ou seja, um posicionamento com a verdade manifestou, foi luz, foi bênção, ampliou a verdade ali aonde ele estava. Legal, né? Mas ele resolveu se posicionar com a verdade contrariamente ao que estava sendo proposto e que era perfeitamente natural e era bom aos olhos dos homens. Você está entendendo isso? Olha aí, esse exemplo é bem legal. Tudo aquilo que estava sendo proposto para Daniel era bom aos olhos dos homens, era o melhor. Comida do palácio, comida do rei. E rei não come porcaria não, rei só come queijo de primeira, vinho de primeira, não tem esse vinho, nada disso. Não tem polenguinho, é queijo francês, olha aí. Tudo que era do bom e do melhor vinha para o rei. Eles estavam tendo acesso a essa mesma comida, essa mesma alimentação. Mas ele resolveu se posicionar de acordo com aquilo que Deus estava dando a direção para ele. E isso foi influência para os demais também, tá bom? Então fica com essa palavra aí nessa noite, hein? Um posicionamento seu vai influenciar também a sua família de repente, vai influenciar as pessoas que você conhece. E eu falo e me dirijo principalmente agora aos homens da casa, né? aos varões aí, aqueles que são as cabeças da sua casa. O posicionamento de vocês vai, de certa forma, dirigir a sua família. Então, que você possa estar sendo dirigido e se posicionando pelo Espírito Santo, se posicionando realmente na verdade, o que ela fala ao nosso respeito. Tá bom? Nós, de fato, nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. E eu vou me posicionar de acordo com o que a Bíblia me diz para eu me posicionar. Vou me posicionar pela fé e com a verdade. E vou olhar para o dia de amanhã crendo que eu estou sendo dirigido pelo Todo-Poderoso, por alguém que conhece já o futuro, já conhece o meu dia de amanhã.
É isso mesmo, tá certo? Então, muito bom. Lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 15, diz lá essa passagem também que fala: antes, seguindo a verdade em amor. Nós devemos seguir a verdade sempre, querido. Olha, tudo que nós estamos conversando hoje é simples, é objetivo e é direto, como tem que ser mesmo. Palavra clara, não é verdade? Transparente. Efésios capítulo 4, no versículo 10, resume tudo que nós estamos conversando até o momento. Né? Antes, seguindo a verdade. Eu e você, nós devemos seguir a verdade. Quem é a verdade? É Deus. Como é que eu tenho acesso à verdade hoje? Através da Bíblia. Deus já deixou a Bíblia registrada, né? A palavra revelada, para que nós venhamos a buscá-lo e seguir os seus preceitos, seguir os seus mandamentos. Jesus certa vez falou que aquele, né, que segue, que obedece os meus mandamentos, esse verdadeiramente é aquele que me ama. Legal, né? Então, olha aí, ó. Seguindo a verdade. Eu tenho que seguir a verdade. Você está pronto para seguir a verdade nesse tempo? Seguir integralmente a verdade nesse tempo? Olha aí, ó. Então, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, ou seja, Cristo. Ele é o cabeça da minha vida. Então, eu sigo a verdade. Ele é o verbo de Deus, ele é a verdade manifesta, ele é o Filho do Altíssimo. Eu vou seguir ele todos os dias. É assim que funciona. Antes, seguindo a verdade em amor, em amor, em amor. Querido, não imponha a sua vontade, não imponha nada a ninguém. Se alguém estiver inseguro, se alguém estiver contra... respeita, tá bom? Mas que o teu posicionamento ele cresça, porque a minha vontade é que você avance nesse tempo, todos os dias, pela fé. Eu não avanço hoje pela fé e amanhã eu avanço simplesmente pela minha razão. Simplesmente depois de amanhã eu avanço pelo aquilo que eu percebo. Quanto mais eu começo a avançar e caminhar pelo que eu percebo, pelo que eu ouço e tal, aquela coisa toda, menos a fé vai ter ação na minha vida, tá certo? Olha aí, eu tenho que me preservar o meu coração. Isso é uma responsabilidade de cada um de nós. E todos os dias, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, né? Naquele que é o cabeça, ou seja, Cristo, olhando para Ele. Eu tenho que olhar para Cristo todo o tempo. É assim. E assim eu vou, de forma simples, tranquila, humilde, vencendo os meus dias, dia após dia, dia após dia. Quando você acordar, você já cumpriu uma jornada que nem você imaginava de conseguir, não é verdade? E aí, você está agradando o teu Pai e você está vencendo esse mundo todos os dias, beleza? Então é isso mesmo. Então a prudência ela deve seguir a direção do Espírito. Como eu disse antes, nós vamos seguir a prudência sempre. Sempre. Nós vivemos, tá certo? No equilíbrio que Deus nos propõe. Olha aí, nós vivemos um Deus equilibrado, tá bom? Mas a prudência ela deve seguir a direção do Espírito. Eu não sei se eu coloquei, eu acho que eu não coloquei aqui na tela para você, mas aí, ó, vivemos pelo equilíbrio do Espírito Santo. Ele é que vai colocar a ordem no meu coração, vai me dar paz, a paz de Cristo, né? A paz de Deus, que ela excede todo o meu entendimento. Olha que maravilha! Nesse tempo, mais do que nunca, na verdade, como nós valorizamos a paz de Deus no nosso coração, porque ela é que nos conforta, nos consola, nos dá descanso, tranquilidade para seguirmos na direção que Deus nos propõe. Tá certo? Tá comigo nessa noite? Legal. Então, fica na verdade, vamos avançar aí nesse tempo, tudo aos pouquinhos vai começar a voltar. Em breve estaremos reunidos novamente na nossa igreja local, lá na rua 5 de julho, número 341, no dia 5 de julho. A Academia da Fé estará abrindo, obviamente, né? Se nada daqui até lá mudar, né? Via decretos e via legislações, nós vamos estar debaixo das autoridades aí, tá bom? Então é isso. Mas acima de tudo, debaixo da autoridade de Deus. E eu vou estar avançando, e você também, pela fé todos os dias, tá certo? Um grande abraço para você, querido.
E é isso aí. Nos vemos em breve, em nome de Jesus. Deus te abençoe, tá bom? Fica na verdade, posicionando-se com ela todos os dias. Deus te abençoe, querido. Vai lá.